Ela estava parada no meio do restaurante mais caro de Lisboa, com um cardápio na mão, as letras girando na frente dos olhos, e uma mulher rica rindo da cara dela na frente de todo mundo. Leonor Costa não caiu no chão. Não saiu correndo. Não chorou ali, na frente de todos. Ela ficou de pé, com o queixo firme e os joelhos tremendo por dentro. E foi exatamente nesse momento, naquele segundo de humilhação absurda, que André Serrano viu algo que nenhuma planilha, nenhum relatório, nenhum espelho do mundo tinha conseguido mostrar para ele antes. Que ele estava completamente vazio. Mas para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa conhecer esses dois mundos. Dois mundos que não deveriam jamais se tocar. André Serrano tinha 42 anos e era o homem mais frio de Lisboa. Não era uma metáfora. Era um fato. Os funcionários da Serrano Holdings tinham até uma brincadeira interna. Falavam que quando André entrava numa reunião, a temperatura da sala caía 2 graus. Ele herdou um império do pai, um homem chamado Francisco, que construiu a fortuna com jeitinho, com aperto de mão, com um olho no olho. E André pegou esse império e multiplicou 3 vezes. Mas no processo, esmagou tudo que era humano dentro de si mesmo. Ele morava num cobertura em Belém com vista pro Tejo. Mobiliário de designer italiano. Obras de arte nas paredes que custavam mais do que muita gente ganhava em 10 anos de trabalho. Ele andava pelo apartamento e não sentia nada. Nem orgulho. Nem paz. Nem solidão, porque a solidão exige que você perceba que está sozinho. Ele nem isso sentia mais. A culpa, no fundo, era de Isabel. Isabel Serrano era a mãe dele. Uma mulher que parecia ter saído diretamente de um romance do século XIX. Para ela, o mundo se dividia em 2 categorias, quem tinha nome e posição e o resto. O resto nem existia direito na cabeça dela. Era cenário. Era mobília. Era a gente que você usava quando precisava e ignorava o resto do tempo. Ela moldou André desde menino. Elogiava quando ele era frio. Chamava de fraqueza quando ele chorava. Uma vez, quando André tinha 8 anos e chegou em casa arrasado porque o melhor amigo dele tinha se mudado, Isabel olhou para ele e disse: "Apego é para quem não tem onde chegar." E fechou o assunto. Francisco, o pai, tentou compensar. Era um homem de abraços largos e gargalhadas genuínas. Mas ele morreu cedo demais, de infarto, quando André tinha 23 anos. E a última coisa que Francisco viu no filho foi exatamente isso, um jovem brilhante aprendendo a não sentir nada. A decepção nos olhos do pai foi a última imagem que André carregava. E enterrou ela fundo, lá onde ninguém consegue chegar fácil. Do outro lado da cidade, num bairro que Isabel Serrano jamais pisaria, Leonor Costa acordava toda manhã com um único pensamento: hoje tem que ser melhor que ontem. Ela tinha 34 anos. Morava num apartamento pequeno no Intendente, um desses prédios antigos onde o aquecimento falhava no inverno e as paredes eram finas demais. Trabalhava como garçonete no Le Jardin, um restaurante no Chiado onde o preço de uma entrada principal era o que ela ganhava num dia de trabalho. Ela tinha um filho de 6 anos chamado Tomás. Um menino de olhos grandes e curiosos, que adorava dinossauros e fazia perguntas sobre tudo. O pai tinha sumido antes de Tomás completar 1 ano. Sem carta, sem telefonema, sem nada. E Leonor fechou essa porta dentro de si mesma e foi em frente. Mas Tomás tinha asma. E não era uma asma leve, daquelas que aparecem de vez em quando. Era a asma que acordava a criança no meio da noite ofegando. Era a asma que fazia Leonor sentar na beira da cama do filho às 2 da manhã, contando os segundos entre uma respiração e outra, com o coração na garganta. Cada visita ao médico era mais um golpe no orçamento que já estava no limite. Cada inalação, cada remédio de controle, cada consulta de emergência. E Leonor carregava outro peso que quase ninguém sabia. As letras não ficavam paradas quando ela olhava para elas. Dislexia. Na escola chamavam ela de preguiçosa. De burra.
Uma professora, uma vez, disse na frente da turma inteira que Leonor nunca ia chegar em lugar nenhum. Ela tinha 11 anos. Aprendeu a esconder o problema como quem esconde uma cicatriz. Desenvolveu uma memória extraordinária. Aprendeu a usar contexto, a observar o rosto das pessoas quando elas liam um cardápio em voz alta, a memorizar nomes de vinhos pelo som, não pela grafia. Mas quando a pressão aumentava, quando tinha alguém olhando por cima do ombro com julgamento nos olhos, as letras começavam a dançar. E a vergonha antiga voltava inteira, como se os anos não tivessem passado. A única coisa que Leonor tinha só para ela era um caderno velho de desenhos. Quando Tomás dormia, ela abria aquele caderno e desenhava. Criava mundos onde as palavras não tinham poder. Paisagens de Lisboa com uma luz que parecia de sonho. Retratos de pessoas que ela encontrava no trabalho, com toda a emoção que elas carregavam nos olhos. E entre os desenhos, com uma caligrafia cuidadosa, mas um pouco irregular, ela escrevia poemas. Pequenos. Diretos. Dolorosos e bonitos ao mesmo tempo. Sobre o medo. Sobre o amor de mãe. Sobre a esperança que temem aparecer mesmo quando a vida faz de tudo para apagar ela. Ninguém nunca tinha lido aqueles poemas. Naquela quinta-feira fria de novembro, esses dois mundos colidiram. Isabel Serrano tinha combinado jantar com o filho no Le Jardim. Era uma daquelas torturas mensais que André aguentava por obrigação. Isabel chamava de manter a família unida. André chamava de mais 1h30 que eu não recupero nunca. Naquela noite, Isabel tinha um projeto novo nas mãos, casar o filho com a filha de um conde de alguma linhagem nobre que ela tinha descoberto numa árvore genealógica. Ela estava animada com o assunto como se estivesse fechando um negócio, falando em voz alta sobre sangue, legado e posição social, enquanto André ouvia com metade do cérebro, pensando na fusão com uma empresa do Porto que ele estava estruturando para a semana seguinte. Leonor se aproximou da mesa deles com a carta de vinhos. Ela estava com o cabelo preso, uniforme impecável, postura profissional. Seus movimentos eram fluidos, confiantes. Ela fazia aquele trabalho há 6 anos e sabia exatamente como se comportar diante de qualquer tipo de cliente. Mas Isabel nem olhou para ela como ser humano. Olhou como quem olha para uma peça de mobília que não combina com a decoração. Pegou a carta. Passou o dedo pelos nomes. E parou num. Quero esse aqui, disse ela, com o dedo apontado para um vinho francês, de nome longo e complicado, com todas aquelas letras que em português a gente não faz ideia de como pronunciar. E por favor, leia o nome para mim. Quero ter certeza de que você sabe o que está servindo. Não era um pedido inocente. Era uma armadilha. Isabel havia percebido o olhar de Leonor na carta. O jeito como ela segurou por um segundo mais do que o normal. E resolveu puxar o fio. Leonor olhou para o nome. Sente Albin Premier Cru. As letras giraram. O estresse fechou a garganta dela como uma mão de ferro. Em volta, as conversas do restaurante, as taças tiritando, a música suave do piano. E ali no centro, aquele nome na página, impossível de parar quieto. Ela tentou. Sente. A primeira sílaba travou na boca. Leonor sentiu o calor subir pelo rosto. Isabel esperou 2 segundos. E depois soltou uma risada. Curta, afiada, projetada. Não era uma risada natural. Era uma risada calculada para machucar. Inacreditável, ela disse em voz alta, autossuficiente para 3 mesas em volta ouvirem. Num restaurante deste nível. Analfabeta servindo vinho francês. E depois chamou o gerente. A palavra pairou no ar do restaurante. Analfabeta. Pesada. Tóxica. Como fumaça que gruda na roupa. O rosto de Leonor ficou branco. Ela parou completamente. Não foi humilhação sozinha que ela sentiu. Foi algo muito mais fundo. Foi a professora do 5º ano. Foi a turma rindo. Foi anos e anos de esconder,
de compensar, de lutar contra si mesma, tudo voltando de uma vez, ali, no meio de um restaurante cheio de gente, num jantar de quinta-feira. André estava prestes a dizer alguma coisa ríspida para acabar logo com aquele constrangimento. Alguma coisa fria, eficiente, que fizesse a situação desaparecer. Era o jeito dele. Resolver sem sentir. Mas então ele olhou para Leonor. E congelou. Nos olhos dela, ele não viu fraqueza. Viu dor, sim. Mas embaixo da dor havia uma coisa que ele reconheceu como quem reconhece algo que perdeu há muito tempo e quase esqueceu que existia. Havia dignidade. Uma dignidade que se recusava a ser quebrada. Havia força. A força de quem já caiu muitas vezes e aprendeu a se levantar sem fazer barulho. Ela não era uma funcionária que seu dinheiro podia comprar. Era um ser humano que acabava de ser crucificado publicamente por algo que ele entendia, pela primeira vez na vida, que não merecia nenhum julgamento. Chega, mãe. A voz dele saiu baixa. Mas tão fria e tão firme que até Isabel parou de falar no meio da frase, surpresa. Ela não estava acostumada com aquele tom vindo do filho. Era o tom de quem decidiu alguma coisa. André olhou para o gerente que estava chegando apressado. Traga a garrafa. E por favor, deixe a senhora em paz. Depois, para surpresa até de si mesmo, se virou para Leonor. Peço desculpas pelo comportamento dela. Eram 4 palavras. Mas no mundo de André Serrano, onde desculpas não existiam no vocabulário corporativo, onde pedir perdão era sinal de fraqueza, aquelas 4 palavras custaram mais do que qualquer cheque que ele já assinou. Leonor olhou para ele. Tinha cautela nos olhos dela. Não gratidão, não admiração. Cautela. A cautela de quem aprendeu que gentileza de estranhos ricos quase sempre vem com um porém. O jantar terminou em silêncio polar. Isabel estava furiosa, mas contida. André não pensava mais em fusão nenhuma. Pensava num par de olhos que continham um universo inteiro. No dia seguinte, ele cancelou uma reunião com investidores japoneses. Algo que nunca tinha feito na vida. Foi almoçar no Le Jardin. Sentou numa mesa fora da seção de Leonor e ficou observando. Não de forma perturbadora, pelo menos era o que ele se convencia enquanto observava. Era como um homem que passou a vida olhando para o mundo através de um vidro e de repente viu uma fresta. Ela era eficiente. Profissional. Sabia o nome dos clientes habituais. Lembrava de preferências. E uma vez, conversando com um casal de idosos na mesa do canto, ela sorriu de verdade. Um sorriso breve, genuíno, que iluminou o rosto dela de um jeito que André não conseguiu descrever nem para si mesmo. Ele voltou. E voltou de novo. Começou a aparecer no final do turno, quando o movimento diminuía, e tentava puxar conversa. Ela respondia educada, mas fechada. Ele aprendeu aos poucos, porque era bom em ler o que as pessoas não dizem, que ela tinha um filho chamado Tomás que adorava dinossauros, que ela gostava de desenhar, que chegava em casa destruída mas nunca reclamava em voz alta. Uma noite, ao sair, ela deixou cair alguma coisa. Um caderno. Antes que André pudesse chamar, ela tinha dobrado a esquina e sumido. Ele olhou pro caderno na mão. Ficou parado na calçada com o vento de novembro batendo de frente. Devia devolver da próxima vez. Mas estava na mão. E a capa já estava aberta. Ele abriu. E parou de respirar por um segundo inteiro. As páginas eram cobertas de desenhos. Mas não eram rabiscos, não eram garatujas de quem passa o tempo desenhando besteira. Eram obras. Paisagens do Tejo com uma luz que ele nunca tinha visto em nenhuma das telas caríssimas do apartamento. Retratos de pessoas com uma emoção nos olhos que nenhum pintor famoso da coleção dele tinha conseguido capturar. E entre os desenhos, escritos com uma letra cuidadosa mas um pouco irregular, havia textos. Poemas. Fragmentos de prosa. Pensamentos sobre esperança, sobre medo, sobre o amor de mãe que dói de tão grande ser.
André ficou na calçada por não sabe quanto tempo. A imagem da mulher analfabeta que a mãe tinha construído naquela noite se desfez em pó à sua frente. O que ele tinha na mão era a alma de uma artista. Sensível, profunda, verdadeira. E pela primeira vez em anos, André Serrano sentiu vergonha de si mesmo. Não a vergonha performática que se coloca quando convém. A vergonha real, que dói no peito, de ter deixado uma palavra cruel da mãe contaminar, mesmo que por um segundo, a forma como ele enxergou aquela mulher. Uma batalha começou dentro dele. Uma voz que soava exatamente como Isabel sussurrava que aquilo era distração. Que era perigoso. Que não era da conta dele. Mas outra voz, mais calma, que soava como a memória do pai, dizia que o que ele estava sentindo, essa necessidade de proteger, essa admiração que não tinha nada a ver com transação comercial, era mais real do que qualquer coisa que ele tinha vivido nos últimos 20 anos. E então Isabel agiu. Ela tinha informantes. Sempre teve. 2 deles a avisaram sobre as visitas frequentes do filho ao Le Jardin. Isabel ficou furiosa de um jeito que ela raramente ficava. Não era raiva por ciúme ou por amor ao filho. Era raiva de quem vê um plano ameaçado. Era raiva de quem não aceita que as peças no tabuleiro se movam fora da própria vontade. Um telefonema. Era tudo o que precisava. O dono do Le Jardin era um velho conhecido que devia um favor a Isabel Serrano. No dia seguinte, Leonor chegou pro turno e foi chamada ao escritório do gerente. Corte de funcionários. Desculpe. Fim. Mas Isabel não parou aí. Ela queria Leonor fora da vida do filho de um jeito definitivo. Usou a rede de influências que tinha passado décadas construindo para descobrir onde Leonor morava. E descobriu que o cortiço na Intendente pertencia a um fundo imobiliário no qual uma das fundações de caridade dela tinha participação acionária. Foi uma maldade com cara de filantropia. Isabel convocou uma reunião do conselho da fundação. Falou em revitalização urgente do imóvel. Falou em modernização, em responsabilidade social, em necessidade de desocupação imediata. Os outros membros concordaram. Por que não iriam concordar? Era Isabel Serrano falando, com aquele sorriso sereno e aquela autoridade de quem nunca precisa levantar a voz para ser obedecida. Os avisos de despejo foram expedidos. André não sabia de nada. Quando ficou sabendo que Leonor tinha sido demitida, sentiu uma raiva fria descer pelo corpo como água gelada. Ele reconheceu a assinatura. Reconheceu o método. Era Isabel. Sempre tinha sido Isabel. Foi direto ao apartamento dela. A porta estava entreaberta. Leonor estava no meio da sala, cercada de caixas, com um aviso de despejo na mão que tremia levemente. O rosto dela estava pálido. Os olhos tinham uma profundidade de desespero que acertou André como soco no meio do peito. Tomás estava sentado no chão, abraçado a um dinossauro de pelúcia surrado, tossindo baixinho. O som da tosse da criança era o som mais desolador que André tinha ouvido na vida inteira. E naquele momento, algo que tinha estado congelado dentro de André Serrano por décadas rachou. Não foi um processo gradual. Foi como uma barragem cedendo. Todas as correntes que a mãe havia colocado nele ao longo dos anos, toda a frieza aprendida, todo o distanciamento cultivado, tudo cedeu de uma vez no fogo simultâneo da raiva e da compaixão. Ele viu com uma clareza brutal as consequências da crueldade da mãe. E viu, junto, a sua própria cumplicidade passiva. Os anos aceitando a influência tóxica dela. Os anos olhando para o lado. O dinheiro e o poder que tinha não valiam absolutamente nada se não pudessem proteger uma pessoa inocente de uma injustiça desta proporção. Para de fazer as malas. A voz saiu com uma firmeza que surpreendeu até ele mesmo. Leonor olhou para ele sem entender. Você não vai para a rua, ele disse. Você vai se mudar, mas não é para a rua. Em menos de uma hora, o assistente pessoal de André tinha organizado tudo.
Um apartamento num prédio moderno e seguro no Príncipe Real, pertencente a uma das empresas do Grupo Serrano, estava sendo preparado. André chamou o escritório de advocacia mais renomado de Lisboa para paralisar o processo de despejo e iniciar uma investigação sobre as atividades da Fundação da Mãe. E marcou uma consulta com o pneumologista mais respeitado de Portugal para Tomás na semana seguinte. Leonor ficou parada olhando para ele enquanto tudo acontecia em volta. Na soleira do apartamento novo, com vista pro jardim, ela se virou. Tinha lágrimas no rosto. Mas não eram as lágrimas da noite da humilhação. Não tinham vergonha. Tinham alívio. Tinham gratidão. E tinham também algo mais complicado, a surpresa de alguém que havia aprendido a não esperar nada e de repente se vê diante de algo inesperado. Por que você está fazendo isso? Ela sussurrou. André olhou para ela. Depois olhou para Tomás, que tinha corrido para a janela e contemplava o jardim lá embaixo com os olhos arregalados de admiração. Porque está na hora de eu começar a usar o que tenho do jeito certo, ele respondeu. E naquele momento, ele soube que havia cruzado um ponto sem retorno. As pontes com o passado estavam queimando atrás dele. E pela primeira vez desde a morte do pai, ele sentia que estava no caminho certo. Não era mais apenas sobre ajudar Leonor. Era sobre recuperar a si mesmo. O baile anual de caridade da Fundação Isabel Serrano era o evento social mais importante de Lisboa. Acontecia todo dezembro, num palácio no Lumiar, e reunia o que a cidade tinha de mais rico, mais antigo, mais influente. Era o palco favorito de Isabel. O lugar onde ela era rainha. Ela esperava aquela noite com satisfação absoluta. Tinha certeza de que o problema com a garçonete estava resolvido. Tinha certeza de que André voltaria ao comportamento normal depois de uma rebeldia breve e inofensiva. Ela o conhecia, afinal. Ela o havia construído. Não podia estar mais enganada. Quando André entrou no salão, todo mundo olhou. Era inevitável. Ele sempre entrava e os olhares seguiam. Mas naquela noite, ele não estava sozinho. Ao lado dele caminhava Leonor. Ela usava um vestido azul marinho simples e elegante que realçava a serenidade natural do rosto dela. O cabelo preso mostrava o pescoço esguio. Ela não estava tentando impressionar ninguém. Não estava desconfortável com o ambiente, não estava olhando em volta com insegurança. Estava com a postura de quem tem algo mais importante do que dinheiro, tinha clareza de quem sabe exatamente quem é. Atrás deles, de terno pequeno e respiração tranquila, vinha Tomás, segurando a mão de André. Pareciam uma família. Um silêncio de 2 segundos pairou sobre o salão. Depois veio o murmúrio de 100 conversas simultâneas. Isabel estava na entrada, cumprimentando convidados, com aquele sorriso de sociedade que ela usava como armadura. Quando viu o filho entrar com Leonor, o sorriso congelou. O rosto endureceu numa máscara de fúria glacial. O filho não havia apenas desobedecido. Tinha vindo até o coração do território dela com a garçonete no braço. Os discursos começaram. Isabel subiu ao palco e falou. Eloquente como sempre, sobre caridade, sobre nobreza de espírito, sobre a responsabilidade de quem tem muito em relação a quem tem pouco. E então, com um sorriso apertado, convidou André ao palco. Como todos os anos. Para o discurso. Para o anúncio da doação milionária para a fundação dela. André subiu. E não se aproximou do cartão de anotações que estava para ele no suporte. Ficou de pé diante do microfone. Olhou a plateia. Olhou os rostos. Rostos de pessoas que julgavam o valor de um homem pelo relógio no pulso. Rostos de pessoas que ele conhecia havia décadas e dos quais nunca tinha realmente chegado perto. Boa noite. A voz dele preencheu o salão com uma calma que não era frieza. Era algo diferente. Era a calma de quem decidiu. Minha mãe falou sobre ter um grande coração. Por muitos anos, eu confundi um grande coração com uma grande conta bancária. Achei que tudo podia ser comprado.
Que toda pessoa tinha um preço. Que dignidade era um produto de luxo. Pausa. Eu estava errado. O salão ficou em silêncio absoluto. Algumas semanas atrás, testemunhei um ato de crueldade. Um ato que visava destruir uma pessoa simplesmente porque ela foi considerada indigna. Vi como a influência foi usada para fazer uma mãe solteira perder o emprego. Vi como tentaram expulsar ela para a rua no meio do inverno, escondendo a maldade atrás da palavra caridade. Ele não disse o nome de Isabel. Não precisou. Todo mundo sabia. O rosto dela estava branco como giz. Mas também vi outra coisa. Vi a força real. A força de uma mulher que, no meio de tudo isso, não perdeu a dignidade. Vi um talento extraordinário escondido do mundo. Vi o amor de uma mãe que é mais poderoso do que todo o dinheiro nesta sala. Essa mulher me ensinou mais sobre o valor da vida em algumas semanas do que eu aprendi a vida toda. Ele se virou. Estendeu a mão. Leonor subiu ao palco. Por isso, hoje não vou fazer a doação anual à fundação da minha mãe. Tenho a honra de anunciar a criação de uma nova fundação. A Fundação Leonor Costa. Uma fundação que vai apoiar pais solteiros, crianças com problemas de saúde e dificuldades de aprendizagem. Uma fundação que vai construir pontes. Não muros. Estou destinando 50 milhões de euros para começar. O silêncio durou 2 segundos. Depois alguém começou a aplaudir. André levantou a mão. Mas não sou eu que devo falar sobre isso. Olhou para Leonor. Ela estava levemente trêmula. Mas quando se aproximou do microfone, olhou a plateia sem medo. Com aquele mesmo olhar que André tinha visto naquela noite no restaurante. A dignidade que se recusa a ser quebrada. Durante a maior parte da minha vida, me senti invisível. Ou então julgada. A voz dela era firme, clara. As palavras sempre foram minhas inimigas. Mas aprendi que elas também podem ser domadas. Tirou um pequeno papel dobrado do bolso. Gostaria de ler algo que escrevi para o meu filho. E leu. Era um poema curto. Sobre tesouros escondidos no coração. Sobre a força que não está em nunca cair, mas em sempre conseguir se levantar. A voz dela era melodiosa, cheia de emoção, sem afetação. Quando terminou, o salão estava completamente parado. Ninguém ousava respirar. Não era mais uma garçonete humilhada num restaurante de luxo. Era uma poetisa. Era uma líder. Era uma mulher de força extraordinária que havia sido invisível para o mundo errado. O primeiro aplauso foi tímido. Mas o segundo veio mais forte. E o terceiro. Até que o salão inteiro estava de pé. Isabel Serrano ficou parada, sozinha, num canto, nas ruínas de um reino social que ela havia passado décadas construindo. Derrubado não por poder. Não por dinheiro. Pela verdade. Depois do baile, num apartamento tranquilo no Príncipe Real, longe dos holofotes e dos aplausos, Leonor tirou os brincos. André ficou olhando para ela. O rosto familiar, levemente cansado, mais bonito, que ele havia aprendido a amar enquanto ainda tentava convencer a si mesmo de que era só curiosidade. Tomás dormia no quarto novo, com os braços em volta do dinossauro de pelúcia. Obrigada, disse Leonor, se aproximando dele. Obrigado, respondeu André, segurando a mão dela devagar. Ela era quente. Era real. Você me salvou, Leonor. Ela sacudiu a cabeça levemente. A gente se salvou. E naquele silêncio, com os ecos do triunfo ainda vibrando lá fora, algo nasceu. Algo mais precioso do que toda a fortuna que o sobrenome Serrano carregava. Um laço forjado no fogo da injustiça e cimentado pelo respeito, pela admiração honesta, pelo futuro que os dois, de formas diferentes, tinham deixado de acreditar que podiam ter. Um ano depois, o cenário era completamente diferente. André tinha vendido cobertura estéril em Belém.
Vendera também o arranha-céu sede da Serrano Holdings e mudado os escritórios para um prédio menor, mais humano. Morava agora numa casa com jardim nos arredores de Lisboa, com luz natural entrando por todas as janelas. No tapete da sala, entre blocos coloridos e livros sobre dinossauros, ele estava ajoelhado construindo uma torre com Tomás. O menino gargalhou quando a torre desmoronou. E André gargalhou junto. Um riso livre, genuíno, o tipo de riso que ninguém tinha ouvido sair dele em anos. Ele não era mais o homem mais frio de Lisboa. Era André. Era um pai, não de sangue, mas de escolha, que é o tipo de pai que mais importa. À mesa, Leonor desenhava projetos. A Fundação Leonor Costa tinha se tornado um símbolo real de mudança em Lisboa. Centenas de famílias atendidas. Um centro infantil aberto no Moraria. Parcerias com escolas para identificação precoce de dislexia. O talento que ela guardou durante anos num caderninho surrado estava agora mudando a vida de gente de verdade. Ela olhou para cima e viu André e Tomás. Sorriu. À noite, quando Tomás dormiu, os dois sentaram no terraço. O Tejo lá embaixo, as luzes de Lisboa refletindo na água, o céu cheio de estrelas. André passou o braço em volta dela. Lembra quando eu queria te pagar para ter aulas de leitura? Leonor apoiou a cabeça no ombro dele. Lembro. Você era muito arrogante naquela época. Era um idiota, ele admitiu. Achei que dinheiro era riqueza. Olhou para ela, e havia nos olhos dele um amor profundo e sereno. Só agora entendo o que meu pai tentava me dizer. O valor real não está no que a gente tem. Está em quem a gente ama. E em quem a gente está disposto a lutar. Ela se aconchegou mais perto dele. Tinham criado uma família. Não por laços de sangue, mas por escolha. Construída sobre as ruínas de um mundo antigo e frio. E às vezes é exatamente assim, sobre os escombros do que parecia importante, que crescem as histórias mais bonitas. Aquelas que não são escritas com tinta. São escritas com o coração. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa nessa história tocou em algo dentro de você. Talvez a Leonor te lembre alguém. Talvez o André te lembre você mesmo em algum momento da vida. Talvez a Isabel te lembre de alguém que tentou te diminuir. Mas o que essa história diz, no fundo, é simples: a dignidade não tem preço. E às vezes a pessoa que vai mudar a sua vida entra pela porta de serviço. Se isso fez sentido para você, deixa o like. Conta para alguém que precisa ouvir isso hoje.